Segunda de Pedro, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 18. Diz a autoritativa palavra de Deus: Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, um momento agora, Deus, que nós te rogamos que o Teu Espírito mais uma vez esteja sobre nós, ó Deus, para que possamos concluir a exposição desta carta. Obrigado, Senhor. Desde já te agradecemos por tudo que já ouvimos, tudo que o Senhor já nos falou, mas precisamos mais, ó Deus, como o próprio Pedro nos diz aqui. Não haveremos, ó Deus, nunca, jamais, de completamente, Senhor, nos enchermos de todo o conhecimento que o Senhor tem para nós aqui nesta terra. Conhecimento suficiente, ó Deus, de tudo que necessitarmos, de forma completa, há de acontecer na eternidade, a qual nós aguardamos. Mas até que Cristo venha, ou que o Senhor nos chame, precisamos, ó Deus, agir de forma coerente. Precisamos esperar, Senhor, da forma adequada e correta a vinda de Cristo Jesus. Por isso, ó Deus, nós te pedimos, Senhor, o teu favor para que teu Espírito nos assista, para que venhamos a expor, Senhor, esse assunto com autoridade, com a unção devida, vinda da tua parte, Senhor. Nos colocamos, Senhor, completamente necessitados e dependentes de ti, Senhor, tanto para expor, como também, Senhor, para receber, Senhor, essa mensagem. Que o Senhor esteja com todos aqueles que hão de a ouvir. E o Senhor se compadeça e conceda entendimento, Senhor, para a glória do teu nome. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O título do sermão, irmãos, é Esperando corretamente a vinda do Senhor. Essa é a segunda e última parte. Eu vou repetir, esperando corretamente a vinda do Senhor. Na primeira parte deste sermão, que está contido no texto que lemos, na segunda de Pedro 3, do 14 ao 18, nós vimos duas primeiras lições ou exortações que Pedro traz para a igreja no que diz respeito à segunda vinda de Cristo. Irmãos, estão vendo que o apóstolo Pedro, a preocupação pastoral dele é com os irmãos. Essas cartas são muito pastorais, elas são instrutivas também, doutrinárias, teológicas, grandes ensinos, grandes doutrinas nós tiramos daqui. A preocupação de Pedro é com a vida daqueles irmãos. E agora ele manifesta isso quando ele diz, no versículo 14, por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, esperando o quê? Esperando a vinda de Cristo, o qual ele tinha exposto. Essa expectativa da vinda de Cristo, uma expectativa com certeza, com segurança. Essa esperança da vinda de Cristo, que não é um esperar como quem está simplesmente almejando ou desejando, mas uma esperança com convicção, que, claro, é o maior anseio do cristão, não pode ficar só no sentimento, nesse sentimento da vinda de Cristo, mas tem que estar acompanhada de atitudes corretas. Nós expomos para os irmãos que os de Tessalonicenses não estavam esperando, alguns de Tessalônica não estavam esperando
corretamente a vinda do Senhor, não estavam se portando como cristãos de forma adequada. Eles estavam com tanta certeza da vinda do Senhor, com tanta convicção. Aí isso é bom. Mas isso precisa estar acompanhado do agir correto. E muitos deles não estavam, inclusive sendo passivos de disciplina. Esta expectativa tem que estar acompanhada de atitudes corretas. Escute bem isso, irmãos. A eternidade precisa estar conectada ao presente. A eternidade precisa estar conectada ao presente. A certeza da vinda de Cristo tem que estar acompanhada de ações coerentes. A palavra de Deus nos diz que no novo céu e na nova terra a justiça vai habitar, não é? A santidade e a verdade é uma marca da eternidade, não é? Só entra no céu os santos. Todos os que lá estarão foram alcançados pela graça de Deus. Ninguém chega por mérito. Consequentemente, a vida do cristão, até alcançar a eternidade, precisa refletir todos esses aspectos. Quais são? Santidade, verdade, graça. Então, a eternidade se conecta com o presente dessa maneira. É um equívoco muito grande que muitos cometem quando não compreendem que a vida aqui na terra precisa ser um esboço daquilo que vai ser no céu. O esboço, eu digo, um croquis, um rascunho, muito bem feito, do que vamos vivenciar na eternidade com Cristo. Digo isso porque no novo céu e na nova terra nós vamos viver em perfeição. E aqui nós experimentamos diariamente as nossas imperfeições. Inclusive nós lutamos com as nossas imperfeições. Mas viver aqui na terra precisa estar refletindo aquilo que nós vamos viver no céu. Se os desejos do cristão não estão alinhados com a eternidade, com o reino de Deus, é um forte indicativo que ele precisa corrigir imediatamente a sua rota. Se o cristão tem a convicção da vinda de Cristo e a almeja de todo o seu coração para viver em santidade e justiça, sua vida necessariamente precisa estar nessa perspectiva. Esta é a razão pela qual Pedro conclui sua carta com importantes exortações de como o cristão deve esperar a vinda de Cristo. No sermão passado vimos duas delas. Deixe-me lembrar aos irmãos. Como é que o cristão espera a vinda de Cristo? Primeiro, esforçando-se para viver de maneira santa. Os cristãos verdadeiros precisam ultrapassar o degrau da crença e partir para a ação com diligência. E o primeiro esforço de destaque deste texto é a santidade. Os irmãos sabem que, ao longo de toda essa epístola, Pedro sempre está falando de esforço. E a gente precisa lembrar disso. A vida do cristão é uma vida de esforço, diligência, luta. Digo para os irmãos, aqui na terra nós não estamos no playground. Aqui na terra nós não estamos no parque de diversões. Aqui na terra nós estamos num campo de batalha. O apóstolo Paulo não disse, coloque sua havaiana, seu calção de banho e sua camiseta para viver aqui na terra. Ele disse o quê? Bote sua armadura. Aliás, a sua não. Bote a armadura de Deus. Por quê? Porque nós estamos num campo de batalha. Nós estamos em guerra. Põe o capacete, põe a couraça, pega o escudo, pega a espada, calce os pés com o evangelho. É assim que nós temos que viver. E não bastasse pegar tudo isso, fique o tempo todo em oração. Por quê? Porque mesmo com toda a armadura que é de Deus, não é sua, você precisa estar... Por que é que você tem que estar em oração? Porque você depende de Deus o tempo todo. O tempo todo. É uma grande contradição, irmão. Um cristão dizer que espera ansiosamente a vinda de Cristo
e sua vida mostra que ele não tem qualquer receio em pecar. É muito contraditório. Seu desejo Cristo vir, mas no céu você vai viver em santidade e aqui na terra você não busca santidade. Você não luta por santidade. Você vive dizendo o tempo todo a carne é fraca, né? Para justificar o seu pecado. Tem alguma coisa errada. Os que almejam a vinda de Cristo estão lutando para mortificar as suas vontades, os seus desejos, lutar contra a carne. Então, por isso que a primeira maneira de nós aguardarmos e esperarmos corretamente a vinda de Cristo é se esforçando para viver em santidade. A segunda que nós aprendemos é recebendo o ensino da Escritura. Você não vai conseguir viver em santidade se você não estiver sendo instruído pela palavra. Por isso que ele diz, olha, o apóstolo Paulo escreveu suas epístolas, né? Receba. Veja, irmãos, as suas epístolas. Pedro tinha conhecimento das cartas de Paulo. Essas cartas circulavam. E Pedro diz, olha, eu sei que tem coisa que Paulo escreveu, inclusive sobre este assunto. Qual é o assunto? A vinda de Cristo. Questões como essa que não são fáceis de entender. Mas receba mesmo assim, não foi? Receba. Olha, irmãos, abri um parênteses, os crentes no dia de hoje só querem papa, irmãos, papinha, sopa de verdura batida no liquidificador, para não ter nem dificuldade nenhuma. Chegar uma verdurinha assim, uma cenourinha mais, um pedacinho de cenoura, não quer mastigar não. É só já bater no liquidificador para botar, e se brincar, pede para o pastor botar a colher no prato e ainda botar na boca. Não quer nem levar a boca. O que é que eu estou dizendo? Irmão, quer as coisas facinha, simplesinha. Esse estudo é muito complexo, esse assunto é difícil. Não quer se aprofundar, não quer ler. Não quer ficar pedindo a Deus o conhecimento em oração. Aquele que necessita de sabedoria, peça a Deus, vá pedir. Vá orar, vá interceder a Deus. Receba. Esse ensino é duro, né? É complicado isso aí, né? Tem muitas implicações disso na vida, né? Tem. Vamos ver. Essa não é a vontade de Deus, não. E é desse jeito. Vou procurar um jeito mais simples, né? Mais fácil. Na época de Cristo, muitos que seguiram ele, depois de Cristo estar ensinando, disse, dura este discurso, quem pode aguentar um negócio desse? E muitos já não seguiam mais. Está lá em João. Por quê? Porque preferem ficar com as coisas mais fáceis, as coisas mais simples, os ensinos mais convenientes, mais adequados. Mas Pedro diz, faça isso não, tem coisa difícil. Não só de entender, mas também ensino difícil de praticar. Mas receba mesmo assim. Isso é crucial, irmãos, para o cristão. Aí muitos inclusive não querem ficar nem nessas igrejas, que o ensino é mais, né, consistente. Preferem um negócio mais light. Há quem escolha a igreja por se sentir mais confortável nela. Eu fui me sentir assim tão confortável. Senti assim uma coisa tão boa. Gostei da música. Gostei muito da música daquela igreja. Vou ficar pela música que eles cantam lá. Aquela música me conecta com Deus. Já viu isso? A música me conecta com Deus. Um grupo de louvor tão bom. Coral bonito. Aquela igreja tem muitas programações diversificadas, encontros, palestras, ação social, evangelismo na rua. Faz aqui, rapaz, que povo atuante. Gostei muito do ministério infantil. Gostei muito do ministério dos jovens. Tem um pastor só para cuidar dos jovens. Olha que maravilha. Estou com meus filhos aqui, já estão crescendo. Eu quero que o pastor cuide deles. Ficar nessa igreja pela simpatia do pastor.
pela atenção dos irmãos. É claro, irmãos, que muitas dessas coisas são importantes na igreja, precisa ter. Precisa ter. Os irmãos precisam ter empatia pelos outros, né? Precisa ter amor, nós temos isso. Cuidado uns pelos outros, precisa ter. A música na igreja precisa ser adequada, mas não adequada ao meu gosto, adequada ao gosto de Deus. A gente está cantando para quem? Está cantando para o irmão? Ou está cantando para Deus? Para Deus, né? Então, muitas dessas coisas que eu falei são importantes. Mas qual é o principal? É a palavra. Irmãos, de nada disso adianta. Tudo isso pode ser irrelevante se a palavra não for pregada fielmente. De nada isso adianta. A igreja está fundamentada em quê? A Bíblia diz, a igreja está fundamentada na doutrina. Essa igreja primitiva perseverava em quê? Na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão dos irmãos. Primeiro, a palavra. Por isso, irmãos, veja que Pedro dedica a segunda epístola, essa segunda carta, para alertar os irmãos contra os falsos ensinos, quanto à deturpação da palavra, alertando contra os falsos mestres. Então eles dizem, ao passo em que vocês, nós vamos ver aqui, se afastam dos erros, recebam a palavra. Essas foram as duas lições. Eu quero trazer mais duas para os irmãos nessa oportunidade, ou as duas exortações que o apóstolo Pedro traz e conclui essa epístola. A terceira delas é, rejeite o engano. Veja, receba a palavra e rejeite o engano. Não parece ser, assim, quase a mesma coisa, pastor? Não, não é não. Preste bem atenção. Vamos ler novamente o versículo 17? Atente aí. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, ele estava prevenindo de quê? Dos falsos ensinos, dos falsos mestres. Acautelai-vos, olha, tenha cautela. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Há um perigo aqui, eu vou dizer de novo. Pedro, irmãos, está falando para crentes professos. Crentes em Cristo. Lembra também o tempo todo ele disse, eu sei que vocês já receberam essa instrução, mas eu estou repetindo. Eu estou reforçando. Eu estava falando para crentes. Trazendo um alerta para crentes verdadeiros. Estas assertivas do apóstolo são muito importantes porque muitos crentes verdadeiros pensam que, após conhecer o evangelho da graça de Deus, passam a ficar imunes. Como se fosse neles colocado um escudo de proteção intransponível. E agora, uma vez conhecendo a verdade, eles nunca mais vão decair da sua posição. Sempre vão estar firmes na verdade. Não vão mais cair nas armadilhas de Satanás, nem do seu engano. Eles não vão mais receber os falsos ensinos. Não é isso não, porque Pedro está dizendo que é para ter cuidado. Se é para ter cuidado, é porque você engole também. Aqui, irmãos, veja, eu não estou falando de perda de salvação, não. Descaiar da sua firmeza não é que agora ficou fraco, vai perder a salvação. Isso Pedro já deixou claro, inclusive, nesse próprio capítulo aqui, que não se perde a salvação. Inclusive, textos que se usa para querer mostrar que perde, Pedro está mostrando exatamente que não perde. Mas há situações em que os crentes podem estar e que trazem grande prejuízo para si próprio e para a irmandade. Pedro está dizendo, crentes, professos, confessionais também estão sujeitos a um engano. Paulo disse a mesma coisa lá em 1 Coríntios 11, 18. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Pedro está dizendo, não subestimem os falsos mestres.
eles vão encontrar textos e elaborar explicações que podem confundir os verdadeiros crentes, levando-os a crer em mentiras. Não esqueça que o mestre deles, quem atiça a mente deles, é ninguém menos que Satanás. Conheço, irmãos, um membro de uma igreja que era um evangelizador destemido, um defensor das doutrinas da graça, irmão ativo e fervoroso na igreja. Inclusive, por meio dele, outras pessoas da família foram alcançados pela graça de Deus. Por onde andava, ele pregava, na cidade, fora da cidade. Em certo momento da sua vida, por influência de falsos ensinos. E hoje a gente tem um acesso muito facilitado por pregações, né? Começou a entender coisa errada. E não só isso, começou a ensinar, a transmitir isso. Foi ousado ao ponto de ir em outras igrejas fiéis para disseminar essas heresias. Sabe qual foi o resultado? Exortação e disciplina. Graças a Deus que Deus o humilhou, ele pediu perdão, reconheceu que estava errado. Mas depois disso, irmão, nunca mais foi o mesmo. Nunca mais. Sua saúde foi muito abalada. Foi afetada. Ele já tinha problemas de saúde, mas eram controlados. Você nem percebia, mas se agravaram. Ele hoje está na igreja, mas carrega, irmão, cicatrizes da sua rebelião. Ficou marcado. Não é o mesmo. Algumas vezes, quando tenho contato com ele da última vez, e foi bem recente, não conseguiu ir para a igreja de manhã. Disse, pastor, não consegui de manhã não, mas de noite estou aqui. Antes de manhã, de noite, de tarde, de madrugada, qualquer hora. Veja, meus irmãos, na época de Pedro, alguns falsos mestres entraram na comunidade cristã com o propósito de distorcer o significado das Escrituras. Então era muito comum, né? E era, eu diria assim, até mais fácil. No início da igreja primitiva, determinadas pessoas adentravam na igreja, se diziam cristãs. Aconteceu isso aí, inclusive, no início do século XX, né? Mais ou menos em 1910, alguns entraram numa igreja se dizendo cristãos, introduziram falsos ensinos na igreja. Então, na época de Pedro, andava assim as pessoas e eles estavam semeando, né, falsos ensinamentos. E vocês sabem que naquela época você não tinha um evangelho completo, né? As cartas estavam sendo escritas, estavam sendo distribuídas entre os irmãos, né? Havia aquela luta, né? Havia os judeus, os judaizantes que tinham se convertido e traziam uma carga muito forte ainda do judaísmo e ficavam em dúvida na igreja. Paulo disse que tem os mais fracos, né? Suporte os mais fracos. Tinha ameaça, como Pedro disse, na primeira epístola, dos gnósticos, e tudo isso estava afetando a igreja. Pedro diz, olha, evite a todo custo, cuidado, acautelai-vos. Cuidado, você está andando com esse tipo de pessoa, não ande não. Observe a conduta deles. Pedro fala nessa epístola, observe a conduta deles, como eles são. Eles não têm vergonha de determinadas coisas. Observe que a maneira deles agirem não bate com a palavra de Deus. Só que, irmãos, nos dias de hoje, o perigo é grande porque alguém não precisa vir mais da igreja para poder disseminar um falso ensino. Porque a disseminação da informação em massa nos nossos dias acontece pelas redes, né? A rede mundial de computadores está cheia de conteúdo falso que muitos crentes têm absorvido. Eles ficam iludidos com esses, muitas vezes,
grandes oradores que aparecem lá, não é? Pessoas que ficam muitas vezes arrotando conhecimento, teologia, mas não sabe nada, ele não sabe da vida deles. Eles ficam acompanhando, aquelas pessoas ficam postando aquelas coisas nas redes sociais, uma vida virtual. E muitos crentes entram nessa e ouvem seus ensinos e recebem seus ensinos. Você não conhece a pessoa, não sabe a vida dela. Meus irmãos, não são só os novos crentes que estão sujeitos a absorverem heresias. Pedro sabia por experiência própria que Satanás ataca aqueles que pensam estar seguros. Satanás ataca esses. Muito cuidado, meus irmãos, para que você não seja um instrumento nas mãos do inimigo, quando pensam estar fazendo a vontade de Deus. Cristãos muito ávidos por conhecimento são alvos que Satanás gosta muito de atacar. Crentes muito seguros de si mesmo, muito impetuosos, tendem a encher a sua mente de conhecimento, mas não vivenciaram nada disso. É um conhecimento livresco. É um conhecimento bibliográfico. Não experimentaram aquilo na sua vida. Olhem para Pedro. Pedro estava dizendo isso, irmãos, porque ele passou por isso. Destemido, o porta-voz dos discípulos, pau para toda obra, homem disposto, chegou a dizer a Jesus Cristo: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Ele disse isso para Jesus. Aí Jesus disse: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Aí Pedro, impetuoso, disse: Jesus, o senhor está errado. Eu tenho certeza, eu tenho convicção da minha fé. Eu tenho certeza de tudo o que eu tenho aprendido do Senhor todos esses anos. São praticamente 3 anos. Não tem universidade teológica melhor do que essa. Não tem um curso teológico melhor do que esse. Está andando com o próprio mestre, aprendendo com o mestre. Aí ele diz a Jesus: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Aí está pensando que foi só ele que disse isso? Não. Todos os discípulos disseram a mesma coisa. Todos. Meus irmãos sabem o que foi que aconteceu com Pedro. Aquilo que Cristo disse, poucas horas depois, ele negou. E os discípulos ficaram com Jesus? Todos fugiram. Satanás, inclusive, irmãos, havia pedido que pediu a Jesus que separasse todos os discípulos como trigo. Está lá em Lucas 22, 31. Eis que Satanás pediu para vos, não era ele só, não era só Pedro, não, era todos. O original coloca a palavra no plural. Mas Cristo disse: eu orei por você, Pedro, para que a sua fé não fraquejasse. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Recorrendo novamente ao original, irmãos, a palavra esterigmos, traduzida por firmeza, quer dizer estabilidade da mente. Uma condição firme, estável. Você pode cair dessa condição. Você pode ser abalado. Por mais que você acredite que você está muito firme, há forte possibilidade de escorregarmos, não de perder a fé. Preste bem atenção, não é isso. Mas ela ser abalada por meio dos artifícios de Satanás e dos seus asseclas, dos seus partidários, dos seus seguidores, e isso causar grande prejuízo para você, para a sua família, para a igreja, envergonhar o evangelho.
Um entendimento errado pode gerar uma expectativa errada, que por sua vez pode levar o crente a entender que a prática, por exemplo, da igreja está errada. Já pensou? Como eu dei o exemplo os irmãos, agora um exemplo real, exemplo vivo. Entendeu errado, saiu disseminando o erro. Já imaginou se de repente nós temos um entendimento? Isso é a coisa mais fácil do mundo, irmãos. A coisa mais fácil do mundo é você começar a ler, começar a estudar, ver um versículo bíblico, ter determinadas dúvidas e começar a querer se aprofundar nisso aí. E hoje tem muito material e você vai começar, tem essa interpretação, tem esse caminho, tem esse outro, e começa a ter tirar suas próprias conclusões. Ou você diz, não sou eu que penso assim, fulano pensa, ciclano pensa, quem está certo? O que está certo? E fica calado, interioriza isso. Isso começa a tomar conta de você, você começa a dizer, não, realmente, eu estou certo. Pode haver, inclusive, um racha. Você pode promover um racha dentro de uma igreja. Você está errado. Você seguiu que interpretação? Você seguiu que entendimento? O dos falsos mestres. Por isso que Pedro nos manda manter vigilância permanente. Acautelai-vos. Cuidado. Não só tem seu coração enganoso, mas também aqueles que se dizem cristãos, mas são insubordinados à palavra. Quem são esses? Aqueles que se dizem discípulos de Cristo, mas ensinam falsas doutrinas. É preciso rejeitarmos o engano. Como o cristão vai esperar corretamente a vinda de Cristo? Rejeitando o engano. E por último, irmãos, nós vamos concluir. O cristão espera corretamente a vida de Cristo quando ele cresce na graça. Ou espera corretamente a vinda de Cristo crescendo na graça. Versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Veja, a vida cristã é sempre de ação. Crescei na graça e no conhecimento. É imperativo, né? Está mandando, né? Crescei. Cresça, você. É esforço, é diligência. Isso, irmão, só vai parar na eternidade. É por isso que Pedro traz essa última exortação na sua epístola aos crentes da dispersão. E quero lembrar aos irmãos que esses crentes, os irmãos que estão, os destinatários originais dessa carta, são os irmãos que estão passando por uma situação difícil, que tiveram que abandonar seus lares devido ao Evangelho. E, mesmo assim, para onde fugiram, não encontraram descanso, porque continuaram passando por dificuldades por causa da fé. E Pedro mostrou isso muito claro na sua primeira epístola, mostrando o exemplo de Cristo, que sofreu pelo Evangelho. A primeira carta é sobre os sofrimentos. O perigo de você arrefecer no Evangelho por causa do sofrimento que você passa pelo Evangelho. Por causa do Evangelho, da sua vida, da vida que você tem que ter. Por isso que aquele que se diz cristão e passa a vida todinha, diz, rapaz, eu não sofro nenhum aperto, não sofro nenhuma dificuldade, não. Por ser cristão, não, está de boa. Deus abençoa. É muito estranho, irmãos. Porque o próprio Cristo disse, no mundo tereis aflições. E você, não, está muito tranquilo, estou muito sossegado. Então, muito provavelmente, você está em sintonia com o mundo, viu?
Muito provavelmente. Enquanto aguardamos Cristo vir, devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o processo de crescimento é responsabilidade de cada um, é dever de cada um. Procurando exemplificar este fato, R.C. Sproul diz que ainda não encontrou ninguém que se formou na escola de Cristo. Isso porque, quando nos tornamos discípulos dele, entramos na sua escola para sempre. Você entra e fica. Nossa peregrinação de crescimento no conhecimento e na graça de Deus não vai terminar até nós chegarmos no céu. Todo dia que nos é concedido é uma oportunidade que temos de procurar aprender algo novo sobre Deus, sobre o seu reino. E isso ocorre não só de maneira teórica, mas potencialmente de forma prática. Assim como fica claro, irmãos, na parábola, onde os servos recebem nas suas mãos talentos, conforme a sua própria capacidade, e devem multiplicá-los. Por isso que Pedro exorta os crentes a se apropriarem das qualidades espirituais da graça e do conhecimento que Jesus lhes concede. Então você recebe algo e aí você desenvolve. Você foi alvo da graça. Deus lhe concedeu a graça. Deus lhe concedeu o entendimento. Deus lhe concedeu o arrependimento. Agora você tem que crescer. Aqui, irmãos, temos uma fórmula da proteção contra as heresias, contra os falsos ensinos, contra as práticas equivocadas adotadas na igreja. Como é que a gente vai se proteger disso? Cresça na graça e no conhecimento. Você vai se proteger dessas coisas aí. Não é isso que Pedro diz? Antes, crescei na graça. Progressão. Ficar parado é o primeiro passo para cair em desgraça espiritual. Calvino nos diz que só estão seguros os crentes que trabalham em fazer progresso diariamente. Eu vou repetir. Só estão seguros os crentes que progridem diariamente. Não progresso semestral ou anual. Senão, todo ano eu progrido na graça. Eu vou lá para o retiro, ô retiro abençoado. Aí eu progrido bem lá no retiro. E o resto do ano? Senão eu vou esperar o outro. Pedro está deixando claro aqui, irmãos, o que é o ensino das Escrituras. Deus coloca em nossas mãos aquilo que é necessário e nós precisamos multiplicar. Voltar nossas vidas para o reino, deixando de lado nossas perspectivas. É assim. O alimento diário da palavra é a condição sine qua non para esse crescimento. É um ciclo virtuoso. Tem ciclo vicioso, tem um ciclo virtuoso. Como é o ciclo virtuoso? Você conhece de Cristo por meio da palavra, não é? A palavra, a fé vem pela palavra. Você conhece de Cristo. Você recebe fé, você recebe graça. E passa a experimentar de Cristo no seu cotidiano. Comunhão, intimidade com Cristo. E à medida que você conhece Cristo, de forma experimental, você vai para a palavra, você volta para a palavra. Porque você tem vontade de conhecer mais dele. E aí você obteve um conhecimento da graça. Eu quero conhecer mais. Eu conheço pouco, porque quanto mais a gente se aproxima de Deus, vai ver o nosso pecado, né? Não é assim? Então vai, aí você vê a sua vida e corrige. Aí é esse paralelo, conhecimento, vida experimental, vida diária, e assim vai. Um conhecido pregador disse que o conhecimento de Cristo é a raiz, a graça é o fruto. O conhecimento sem a graça é uma arma terrível. A gente tem muito conhecimento, mas não tem a graça de Deus. Aqui temos o equilíbrio tão necessário à vida cristã, que vai ajudá-lo a esperar corretamente a vinda de Cristo. Conhecimento e graça. Mente e coração.
Lembra que a gente diz, muitas vezes a palavra chegou na mente, mas não desceu no coração. Está no intelecto. Com a cabeça você diz sim, mas com o coração não chegou ainda. Conhecimento e graça, mente e coração, verdade e experiência. Observando atentamente essa exortação de Pedro, a consequência, meus irmãos, o resultado disso é o cristão mais parecido com o seu mestre. Cristo tinha todo o conhecimento. E somente ele conseguia concretizar em sua vida, sem qualquer falha, esse conhecimento. O exemplo do varão perfeito, que mesmo sendo Deus, se humilhou, se tornou carne, habitou entre pecadores, serviu e não buscou a sua própria glória. E eu quero concluir exatamente com a parte B do versículo 18. Acompanhe comigo a leitura. Olha o que como Pedro fecha essa carta. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. E a conclusão é exatamente que a glória seja dada àquele que não buscou sua própria glória, mas a do Pai. E aqui temos um versículo, irmãos, que, como eu disse aos irmãos no início da pregação, é um ensino, é uma doutrina, a doutrina da divindade de Cristo. A quem Pedro disse que era para ser dado glória? A Cristo. A ele aqui é a Cristo. Por que tem que dar glória a Cristo? Porque Cristo é Deus. Isso é uma doxologia. Se virmos outras doxologias no Novo Testamento, Deus é que recebe a glória. Em Romanos 11:36, Paulo diz claramente, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém. Paulo está falando de Deus. Em Filipenses 4:20, Paulo diz, ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos, amém. E aqui Pedro diz, a Cristo seja a glória, agora e na eternidade. Por quê? Porque Cristo é Deus. Isso eu citei duas passagens, mas tem muitas outras. 1 Timóteo 1:17, Efésios 3:20 e 21, Apocalipse. Diligência. Esforço. Para quê? Para glorificar a Cristo em nossas vidas. Tudo isso que Pedro está nos exortando a fazer é para que Cristo receba a glória. E veja, no tempo presente e na eternidade. Lembra dos irmãos que eu disse que a eternidade tem que estar conectada aqui com a nossa época? Pedro fecha desse jeito, fecha assim, agora e na eternidade. Precisamos ter uma ligação com a eternidade. Podemos viver aquém da eternidade. Nossas vidas não terão qualquer sentido se não forem para glorificar a Cristo, agora e na eternidade. Não seremos vitoriosos contra os insubordinados e seus falsos ensinos se não estivermos buscando glorificar a Cristo. Você não vai ser vitorioso contra os subordinados, contra os falsos mestres, se o seu objetivo não for glorificar a Cristo. Não importa qual seja o seu esforço, sua boa intenção, sua energia, seu tempo, seus recursos gastos. Porque o que deve ser a pedra angular das nossas vidas é a glória a Cristo. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus. Glorificar a Deus é glorificar a Cristo. Veja que as últimas palavras do apóstolo Pedro nessa epístola estão em perfeita harmonia com a petição final da oração modelo, que é o Pai Nosso. Lá em Mateus 6,13 diz, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pedro, irmãos, nos ajuda a lembrar quem somos e quem Cristo é. É o reino dele, não o meu. É o poder dele, não o meu. É a glória dele,
não a minha. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. E aguardando corretamente a vinda de Cristo, aguardando os novos céus e a nova terra, aí nós vamos ver toda a glória revelada. Nós o veremos como Ele é e daremos a glória devida ao seu nome. Nós o contemplaremos desde o primeiro dia e por toda a eternidade. E essa glória nunca vai diminuir. Nunca. Que todos nós, irmãos, possamos esperar corretamente a vinda do Senhor. Como é que nós vamos fazer isso? Segundo o texto que nós lemos. Primeiro, com esforço para viver em santidade. Segundo, recebendo o ensino das Escrituras. Terceiro, rejeitando o engano. E quarto, crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Que assim seja. Amém.